vai realmente começar uma viagem, porque a gente vai trazer alguns temas bastante diferentes, alguns temas que já são discutidos dentro da medicina de família e comunidade. A gente vai resgatar alguns conceitos importantes para que a gente consiga embasar a nossa discussão depois sobre espiritualidade, tá certo? Bom, a gente vai começar resgatando alguns conceitos que a gente já traz bastante arraigados, né, dentro da nossa construção, mas que às vezes a gente não reflete tão profundamente sobre como eles impactam na nossa prática clínica. Então a gente trouxe aqui, dentro da Declaração Mundial MAA, o resgate do conceito da Organização Mundial de Saúde, que seria o conceito de saúde de 1948. A OMS define que saúde seria o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade. E a gente tem perpetuado esse conceito de saúde até hoje, sobretudo a partir da Declaração de Alma-Ata, que foi quando isso se firmou como uma estratégia, como a gente se organizaria enquanto sociedade humana, na verdade, para conseguir alcançar esse patamar de saúde. Foi onde foi definido que saúde seria um direito fundamental, que a construção disso só seria possível se isso fosse tomado como a mais importante meta social mundial, e que a realização dependeria também de a gente conseguir ações intersetoriais. Então a gente precisaria de realmente trazer diferentes mecanismos, diferentes instrumentos sociais, diferentes áreas do conhecimento para trabalharem juntas para construir o que a gente traria como saúde. Dentro disso, a gente sabe que o trabalho da Barbara Stafford foi de extrema importância para que a gente conseguisse despontar e caminhar um pouco dentro dessa ampliação do conceito de saúde. Quando veio, depois da Declaração de Alma-Ata, veio a Carta de Ottawa, definindo o que seria promoção de saúde. Dentro dessa questão, dessa visão nova de promoção de saúde, de prevenção das doenças, surgiu maneiras de se pensar como nós vamos organizar para conseguir dar conta da demanda de saúde e da demanda do que seria promoção de saúde. Dentro disso, a grande autora que a gente tem é a Barbara Stafford, que é justamente quem descreve as formas de organização da atenção primária e quais são os modelos, os princípios que guiam a organização dessa atenção. Dentro dos 4 princípios básicos que a Barbara Stafford descreve para a atenção primária, ele coloca um que é a integralidade. A integralidade é o princípio, é a função da atenção primária que exige que se reconheça adequadamente a variedade completa de necessidades relacionadas à saúde do paciente e disponibilize os recursos para abordá-la. Então, dentro desse conceito de integralidade, a gente começa a tentar trazer esse conceito ampliado de saúde. Então, se a gente chegou numa conclusão de que a saúde seria biopsicossocial, ou seja, uma integração de várias esferas que estão para além do nível biológico, a gente vai precisar mobilizar e encontrar outros recursos para poder organizar e sistematizar essa assistência à saúde. Dentro disso, a Barbara Stafford foca bastante na construção dos modelos das redes de atenção. É a partir dessa ideia de integralidade que a gente começa primeiro a pensar que precisa existir uma unidade de saúde de cuidados primários até subir ou mudar os níveis de complexidade do sistema para chegar no atendimento terciário, conforme a necessidade de cada pessoa. Evoluindo dentro disso, a gente vai depois começar a refletir sobre a importância da multiprofissionalidade da saúde. Como é que somente, no nosso caso, como médicos, daríamos conta de toda essa demanda? Então, começou-se a pensar nas questões da interação multiprofissional, do trabalho em equipe, isso tudo foi sendo estruturado até dentro do nosso sistema de saúde. Então, hoje a gente já tem a oportunidade de ter equipes e de ter um trabalho multiprofissional. E outra coisa que a gente tem refletido hoje para onde caminha a integralidade. A gente já avançou bastante em pontos de como fazer em termos de rede, mas talvez lá na nossa prática, quando toda essa rede de atenção e todos esses conceitos que a gente fala nas aulas, que a gente conversa, do que a gente acredita, quando tudo isso fica fora e a porta do consultório fecha com a gente e o paciente ali dentro, como é que a gente age, como é que a gente aborda a integralidade dessa pessoa? A gente, muitas vezes, tende a vê-la dessa forma, né, como um quebra-cabeça. Eu acho que essa é a maior explicação do porquê, como médicos de família, a gente não consegue se definir, não consegue explicar para as pessoas o que é o médico de família, o que a gente faz. Porque justamente
justamente a gente tenta trabalhar com uma coisa, retomando lá na primeira palestra que a gente teve no Congresso, que foi o Por que Pensamos Como Pensamos, a gente está acostumado a ver setores de conhecimento. Então seria mais fácil a gente dizer que trabalha com o coração, que trabalha com a criança, ou que trabalha com quem está envelhecendo. Mas se torna mais difícil quando a gente vai dizer que a gente trabalha com uma pessoa. E essa é a premissa principal do trabalho do médico de família, né? O McMillan, que é o pai da medicina de família e comunidade, ele define que o compromisso primeiro do médico de família é com a pessoa. E aí a gente tem que se perguntar então de que pessoa que a gente está falando, já que a gente está assumindo um paradigma de saúde que vai ser o biopsicossocial. Dentro disso, a gente já não está mais falando de pessoas que tenham partes no sentido de ter órgãos, como a gente pensava, assim, o médico de família ele já não pode olhar mais só um coração, só um pulmão, só um cérebro, só uma alteração mental. Ele tem que ser capaz de juntar todas essas quebra-cabeças. Mas ele tem outras peças desse quebra-cabeça para incorporar. Ele tem que colocar uma parte do quebra-cabeça que é a família, uma parte do quebra-cabeça que é a interação comunitária, uma parte do quebra-cabeça que vai ser as inter-relações, como essa pessoa se relacionou com determinada circunstância, com determinado acontecimento ou com outra pessoa. E dentro disso, a gente vai entrando numa teia de relações de complexidades tão grandes que eu acho que é por isso que a gente não consegue explicar o que é o médico de família. Porque ele não é só a soma das partes. Não é só chegar e fazer uma anamnese especial e aproveitar lá e perguntar como é que é a sua relação com a sua mãe, como é que estão as coisas em casa e dentro da comunidade, você participou de algum grupo? Não é só isso. A gente precisa integrar isso dentro de uma pessoa, que é uma esfera muito mais complexa. E que em vez de uma teia de quadradinhos, ela vai acabar constituindo todo um mecanismo, um sistema que a gente costuma chamar. Aí vem uma ideia da teoria da complexidade. Essa teoria ela é descrita por uma série de autores, já no campo da filosofia, da física, das ciências humanas, enfim. Já é uma teoria que está permeando todas as áreas do conhecimento, inclusive a saúde. Dentro da saúde, ela vem bastante trazida por esses dois autores. Eu vou me arriscar a tentar falar o nome deles, me perdoem se eu errar. É o Klisser e o Greenhalgh. Não sei falar o nome deles. Eles estão aqui. E dentro de esferas outras do conhecimento, a gente tem o Edgar Morin, o Adriana, o Capra, Leonardo Boff, enfim, uma série de autores que já estão produzindo muito dentro dessa área da complexidade. O que a complexidade fala para a gente e o que esses autores defendem que a gente pode trazer da complexidade dentro da prática como médicos? Bom, a gente está chegando a pensar que a saúde é uma coisa mais ampla, que ela tem 3 quadradinhos, bio, psico e social. Só que a gente começou a entender que esses quadradinhos dialogam entre si numa teia que vai ficar complexa, em que um interage com o outro, o que um fizer afeta o outro, e por aí vai. Uma analogia interessante, vocês vão lembrar aqueles sistemas de equilíbrio dinâmico que a gente estuda dentro da química, em que todos os fatores estão ali dentro do sistema, mas o sistema vai ser sempre dinâmico. Estão lembrados que tem uma setinha de ida, uma setinha de volta, e as coisas se interrelacionam, trocam entre si, tem uma troca de energia e uma troca de relações. E isso leva coisas que já estavam ali a se transformarem em outras moléculas completamente diferentes. E a gente trazendo isso para dentro da saúde, a gente vai ver que, na verdade, cada uma daqueles quadradinhos que a gente começou a construir da coxa de retalhos do que a gente vai trabalhar como pessoa, na verdade não são estáticos, eles são uma coisa dinâmica. Então, eu tenho uma ótima relação, por exemplo, com a minha mãe, mas de repente acontece um fato, vem uma circunstância nova e a gente tem uma crise. E aí a gente vai mudar a nossa forma de se relacionar. Então, na verdade, isso aqui não está parado, isso está girando o tempo todo, de modo que, se a gente alterar a rotação de qualquer uma dessas pecinhas, a gente tem um impacto grande no sistema todo. Ou a engrenagem trava, ou ela precisa se reorganizar para voltar a fluir. Então, a gente vai acompanhar essa ideia. Como essas questões elas são talvez muito novas para alguns, se vocês precisarem interromper, fiquem à vontade, tá? Dentro disso aqui, a gente vai chamar, então, não só a pessoa, mas todas as teias de relações que ela constitui, a gente vai chamar isso de sistema. Certo? Isso é para a visão da complexidade, a visão da cibernética. Como assim? Então, na verdade, a gente pode entender que cada um de nós é um sistema que se auto-organiza. Como assim? Temos nossos pensamentos, temos nossas vivências, temos nossas emoções, temos as dores que a gente sente, temos as doenças que a gente carrega, temos uma série de secreções neuronais, imunológicas que estão mexendo com todo o nosso organismo.
E não dá para dizer, por exemplo, que uma nossa secreção imune vai estar totalmente desvinculada do que foi a minha secreção neuronal de serotonina, por exemplo. Por que a gente às vezes observa que, sei lá, quando eu fiquei estressada, me dá uma dor de estômago? Como é que a gente consegue fazer essa inter-relação? Como é que às vezes alguém vira pra gente e fala assim, nossa, eu fiquei muito estressada, minha imunidade caiu, eu fiquei resfriada 3 vezes esse ano. De onde veio isso? Existe já estudos mostrando o trabalho da psico, neuro, imuno, endocrinologia. Como assim? A interação toda que existe entre as nossas secreções físicas, biológicas, neuronais, endocrinológicas, com toda a interação mental que a gente produz. Isso é uma área do conhecimento que a gente não vai aprofundar aqui, mas é muito interessante que vocês tiverem curiosidade. Sempre disse, então, que cada organismo humano se torna um ser complexo, certo? Se torna um ser que recebe influências de N impossíveis de mencionar, N pontos diferentes. E também influencia. Então, cada ser no mundo está influenciando a si mesmo, a quem se relaciona e ao ambiente como um todo, de uma forma já sistêmica, pensando assim no nosso ecossistema mesmo. Deu para entender? E a gente circulou aqui essas engrenagens para lembrar que, na verdade, existe um todo mar. Que, na verdade, a complexidade não é ter enxergar bolinhas de engrenagem. A complexidade é quando a gente consegue enxergar o todo. Como isso aqui funciona. E é interessante quando a gente for pensar em como abordar a pessoa. Por quê? Porque às vezes a gente fica assim, então ela está com esse problema de saúde, ela está, por exemplo, com essa depressão porque a filha dela saiu de casa. Mas não, o fato sozinho, ele não consegue produzir, ele não consegue alterar o sistema como um todo. Ele vai alterar cada pecinha da engrenagem. Então, cada ação, na verdade, não produz uma reação, produz múltiplas reações. Aí vocês vão dizer, você ficou louca, você está falando que o Newton estava errado. Na verdade, a gente vai mudar o nosso paradigma de olhar as coisas. E isso a física já está fazendo, não sou eu a primeira que estou me aventurando a fazer. Quando a gente vê os princípios da mecânica clássica, eles se basearam numa coisa que a gente também fez na medicina, que foi tentar isolar outras variáveis para que a gente conseguisse aprender. Então, realmente, a gente tem as leis da física clássica trazidas como forças unidirecionais. A gente sempre, quando a gente ia fazer os nossos exercícios, tirava lá o impacto do ladrilho, por aí vai. A gente ignorava uma série de coisas. Só que hoje em dia, isso foi necessário naquela época que a gente entendesse o funcionamento das coisas e chegasse no nível de complexidade que a gente chegou hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar assim, e agora? Para onde caminhamos? E isso já está sendo revisto, então, também dentro da física, de que, na verdade, a gente pode ressoar reações. E uma coisa vai trazer vários impactos, tá certo? Foi difícil? Tá dando para pegar? Bom, a partir disso, eu trouxe aqui uma citação do Leonardo Boff. O Leonardo Boff, ele não é da área da saúde, ele é filósofo e teólogo, e é um grande escritor que a gente tem no Brasil. E ele coloca assim, que o ser humano é um ser singularmente complexo. Ele falou duas coisas muito sérias aqui. Ele falou que é singular, ou seja, é completamente único, não vai existir como a gente ter algo semelhante, e complexo, ou seja, é uma coisa que só existe aquela e ela ainda sofre interrelações e se interrelaciona e influencia uma teia infinita de possibilidades, certo? E é só esse o nosso objeto de estudo enquanto desejamos estudar pessoas. Esse ser, ele une a sua constituição concreta, ou seja, biológica, em sua interação individual, ou seja, a interação também da ação do homem no mundo, e como ecossistema da sua comunidade, do ambiente em que ele se insere. Tudo isso é relacionado a um sem número de fatores dentro da pessoa, da psique, de energia e de informações. Esses conceitos de energia e de informações já é a história do sistema, de como ele consegue criar forças, energia para se ajustar ao ser reorganizado. Constituindo, então, um todo integrado, uma ideia de integralidade mesmo, e cinético. Esse cinético vai trazer a ideia do equilíbrio do sistema. Então, lembrar que a mudança faz parte da vida, e que o sistema vai estar constantemente em mudança, certo? E que a gente, enquanto profissionais de saúde, vai fazer um contato com esse sistema, e um contato bastante íntimo, porque normalmente essa pessoa nos procura num momento de fragilidade.
Então, esse nosso contato é, sem dúvida, uma ação em algum daqueles pontos daquela engrenagem, ou pode ser uma ação em toda aquele sistema de engrenagens, tá certo? E aí a gente se pergunta, então, como é que acontece o adoecimento? E aí a gente tem uma clássica ideia, provavelmente aqui, se a gente pegasse 5, 10 anos atrás, a gente estava numa esperança enorme de que o projeto Genoma Humano chegasse ao fim, porque tudo da saúde estaria resolvido. Não existiriam mais doenças genéticas, não existiriam mais, a gente ia conseguir controlar se a criança ia nascer saudável, existiam até discussões polêmicas, meu Deus, nós não podemos fazer isso porque a gente vai estar forçando uma forma de, vai estar selecionando pessoas, excluindo outras que não teriam essa capacidade, e aí a gente tinha toda uma teoria mirabolante de acabar com todas as doenças a partir do genoma. Mas o projeto Genoma Humano veio e descobriu algumas outras coisas. Descobriu que a gente tem 99,3% do nosso DNA semelhante ao de um rato e que a nossa diferença com o chimpanzé é de 0,1%. E aí parece que esse 0,1% que sobrou não ia conseguir explicar sozinho todo o nosso mecanismo de doenças agudas ou crônicas e muito menos nosso funcionamento da mente e como a mente se relacionaria então com o corpo se ela fosse só biológica. Tá certo? E aí, a gente descobriu então que o genoma humano era um pontinho na rede de complexidades que constituem a formação de um organismo vivo. Certo? Isso aqui é interessante porque exige que a gente tenha então uma mudança de paradigma. Como assim? Paradigma é aquilo em que a gente sustenta todo o nosso pensamento. Paradigma é aquilo em que socialmente a gente construiu como sendo bases, como sendo grandes verdades. Na verdade, se fosse no contexto religioso, chamaria de dogmas, mas dentro da ciência a gente acaba chamando de paradigma. Agora, a ciência não poderia ter um dogma. Por quê? Porque a ciência ela tem que estar se reconstruindo. Ela tem que buscar o conhecimento e reavaliar. Então, vamos chamar de paradigma para pressupor uma coisa. O dogma não muda, mas o paradigma tem que mudar com a evolução do conhecimento. Certo? Dentro disso, a gente trabalhava, então, na lógica do paradigma anátomo-clínico. Como assim? Todos nós aprendemos a pensar, desde que botamos o pezinho na universidade, a pensar em partes. Mas, na verdade, aí partes do corpo, desde que colocamos o pezinho na universidade. Mas, na verdade, desde a nossa educação básica, a gente foi formado para pensar em partes. A gente sempre estudou o português, a matemática, a história e a arte, e quem era bom em matemática normalmente não era bom em português. E aí a gente aprendeu a pensar que são linguagens completamente diferentes e a tornar setores diferentes. Então o que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa ver a nossa forma de pensar. Se as coisas não estão mais dentro de caixinhas, se as coisas não formam mais parte de um quebra-cabeça, elas são o próprio quebra-cabeça vivo e dinâmico, a gente tem que rever a nossa forma de pensar. E aí entra de novo lá na questão do porquê pensamos como pensamos, de como é que a gente consegue, enquanto seres humanos também, sistemas vivos em mudança, se reorganizar com essas novas ideias todas. Dentro disso, no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, a gente tem 2 capítulos muito interessantes. Se alguém depois quiser se aprofundar em alguma coisa a respeito da apresentação, eu sugiro muito a leitura desses capítulos. São o capítulo 7 e 8, que tratam da integralidade na prática do médico de família e comunidade e na atenção primária à saúde. São de autoria da Maria Inês Padula e do Ricardo Donato, que são 2 médicos de família e trabalham na UFRJ. Eu sempre troco. Eu acho que não é a UFRJ, mas se não for, vocês me desculpem. No Rio. Bom, então eles partem justamente desse pressuposto do paradigma anátomo-clínico. Como assim? Quando a nossa ciência moderna foi começar a se estruturar, a gente teve um grande divisor de águas que foi quando o René Descartes definiu o que era o método científico. E essa contribuição foi extremamente válida e necessária naquele momento. Ele colocou pra gente que se a gente fosse olhar isso tudo, ele já tinha noção de que as coisas eram complexas demais. Certo? Mas se a gente fosse olhar aquilo tudo, não ia caber na nossa mente na quantidade de conhecimento que a gente tinha para época. O que o Descartes fez? Ele falou assim, olha, em vez de estudar isso tudo, a gente vai ficar doido, vamos estudar partes. E aí ele propôs um método científico.
que é justamente tirar as coisas de seu contexto e analisar fenômenos, tá certo? Por isso que a gente foi estudar o quadradinho aplicado a uma força e tirou o atrito, por exemplo. E por isso que a gente acabou estudando cada setor do nosso corpo humano sozinho, como se ele fosse responsável por todas as alterações em que o organismo estaria sofrendo no adoecimento. No paradigma anatomo-clínico, então, ele parte desse pressuposto da linearidade causal. Como assim? Eu tenho A que causa B, certo? Eu tenho uma coisa que é causa direta da outra. A gente vai dar um exemplo prático disso. Tenho calma. Isso é considerado uma concepção mecanicista. Como assim? Eu estou vendo cada coisa como se fosse dentro de um carro. Se esse parafuso estiver aqui, a gente vai lá, aperta o parafuso e o carro todo funciona e o ser humano está certo. E a gente acreditou e acredita ainda que a gente vai só apertar um parafusinho e o ser humano, enquanto ser complexo, vai se resolver. Certo? E aí a gente chega nessa ideia de, estudando as partes, se a gente pudesse conhecer um pouquinho de cada coisa, a gente teria o todo. Mas a verdade é que cada um vai treinar só um ponto. Então, a gente acaba se conhecendo muito dentro de uma coisa e deixando a visão do todo de lado. Um exemplo bem típico disso daqui seria como é que a gente pode ter um infarto agudo do miocárdio. Um infarto agudo do miocárdio nada mais é do que um endotélio que adoeceu, teve uma disfunção, se acumulou com placas ateroscleróticas. Essas placas elas vão ter um desprendimento, elas vão causar uma síndrome clínica caracterizada por um infarto agudo do miocárdio que vai resultar numa disfunção isquêmica do músculo esquelético do músculo cardíaco. Certo? É só isso que é um infarto do miocárdio. Ou esse infarto do miocárdio acontece em alguém, esse infarto do miocárdio veio associado com outras coisas. Né? Aí a gente fala assim, lógico que não é só isso. Teve o porquê da placa estar ali. A gente tem vários fatores de risco que vão fazer com que esse endotélio tenha adoecido. Então a gente já conhece hoje em dia tabagismo, hipertensão, diabetes, irregularidades na alimentação, obesidade, o estresse crônico, e tudo isso na verdade são causas. E tudo isso a gente ainda não explicou, mas a psiconeuroimunoendocrinologia está aí para explicar que realmente interage também nas disfunções entre os órgãos. Mas hoje em dia já está se descobrindo muita coisa diferente. Por exemplo, o endotélio não é o mesmo para a nossa aorta, para a coronária e para os capilares. A gente tem funções diferentes, organizações diferentes, que se comportam de modos diferentes. Então também não daria para a gente estudar só isso como fator. Se a gente pensar no paradigma anatomo-clínico, a gente então vai pegar e vai procurar em cada parte como é que vai funcionar diferente. Mas, o que está sendo proposto, no caso da Maria Espadura, e na verdade de todos os autores que já vêm trabalhado dessa lógica da complexidade, é que a gente, já desde 1948, assumiu que o nosso conceito de saúde era biopsicossocial, a gente transcendesse um pouquinho esse método clínico para um método clínico que fosse biopsicossocial. E aí eles lançaram esse novo paradigma, então, que seria uma nova forma de a gente tentar trabalhar a saúde dentro do paradigma da integralidade. Como assim? A nossa ciência vê hoje um infarto desse modo, certo? É aquela pessoinha ali que a gente tem a menor ideia de quem seja, não faz a menor diferença se é a Dona Maria, se é o seu José, ou se é a Dona Sebastiana, e a gente vai encarar todos eles da mesma forma. Só que nós, assim, acho que para todos profissionais de saúde, a gente sabe que cada um deles, na verdade, não vai vir desse jeito. Cada um deles traz na sua bagagem uma história, uma identidade, traz uma construção social, traz valores, traz princípios. E a gente precisa incorporar essas questões porque a gente vai ter um impacto grande na vida dessa pessoa, não é só na saúde dela. A saúde dela talvez seja lá um dos pontos da engrenagem, mas ela não é a única saúde no sentido físico, né? Mas a saúde no sentido ampliado, uma visão do todo, a gente sabe que esse evento ter infartado pode destruir literalmente tudo de vida e sobraria, por exemplo, do seu José, que era um cara que gostava de capinar, que era super ativo, mas que agora os filhos não deixam sair de casa sozinho porque tem medo que ele tenha dor no peito, certo? E dentro da atenção primária, a gente vai ter que dar mais ainda cara, corpo, roupinha para essa pessoa e lembrar que ela é um ser único, individual e singular dentro da nossa prática. Então, esse slide ele é o que a Marinês usou no Congresso Brasileiro de Medicina de Paternidade para abordar o paradigma da integralidade.
que ela trouxe justamente o que é que nós estamos fazendo com a saúde das pessoas, em que nós estamos focando dentro da nossa prática clínica. Então, a gente sabe que existe um evento, um adoecimento. Dentro da lógica da atenção primária, a gente trabalha com toda essa faixa aqui. Nós tentamos um manejo do diabético, do hipertenso, do tabagista, da pessoa que tem mais bebida, da pessoa que é obesa, para que ela consiga se reorganizar para evitar um evento maior. Ok. Mas a gente não se pergunta, muitas vezes, como isso tudo impacta nessa pessoa e mais do que isso impactando, como essa pessoa impacta no curso dessas doenças ao longo do curso da sua vida, certo? E dentro disso, muito provavelmente, estamos deixando fora da nossa prática a abordagem que seria um contexto mais amplo de fatores não só associados, não só tem a ver com comportamento, mas que podem estar inclusive relacionados a gêneros dessas questões. Por exemplo, hoje já tem evidências suficientes para a gente ver que o estresse contribui para o aumento da pressão. Na diretriz brasileira de cardiologia de hipertensão, já existe uma tabela das intervenções efetivas que a gente pode ter para reduzir níveis pressóricos. Aí você vai ler lá que a redução de sal na dieta diminui de 2 a 4 milímetros de mercúrio ou pressão arterial. A relaxamento, na prática de relaxamento com respiração, diminui 10 minutos, ou seja, uma quantidade bem expressiva a mais. Mas o que a gente vai fazer com o nosso paciente? Você não pode começar. Alguém aqui já viu alguém dar uma orientação? Por favor, respire com tranquilidade ou faça um exercício de relaxamento. Quem já prescreveu? 2, 3, 4. Muito bom. Excelente. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. As evidências estão aí para mostrar que talvez a gente esteja passando uma parte, inclusive etiológica, importante, relacionada com tudo isso. E aí as pessoas falam, mas eu tive infarto na hora em que eu tive a notícia, por exemplo, de que meu filho tinha falecido. E como é que a gente ignora isso? Ah, mas é porque ela aumenta o estresse oxidativo e ela ressuscitou uma quantidade maior de BL2, é só por isso? Ou existe algo mais que fez com que biologicamente essa pessoa respondesse ao estresse de uma maneira tão grave que ela chegou a ter uma lesão que poderia ter sido fatal? Certo? Então lembrar que a gente pode estar ignorando uma grande parte da gênese não só da doença, mas da saúde, e sobretudo de como a pessoa que a gente atende funciona. E entender um pouco mais desse estudo que ela submete pode nos ajudar a ajudar essa pessoa a conseguir uma melhora do que ela espera de impacto para a sua vida. Que seria, então, o conceito de saúde como qualidade de vida, como realmente a pessoa poder ter condições de realizar aquilo que ela tem como propósitos. Certo? Tá tranquilo, gente? Tem algo aqui para vocês colocarem? Bom, dentro disso, esse aqui, então, seria o conceito desse paradigma. Ele tem como base o entendimento de que os fatores que afetam o processo de saúde e adoecimento são multidimensionais. E, além disso, se interrelacionam e interpenetram, então, produzindo um fenômeno complexo. Certo? Não só linear, como seria uma placa causando uma obstrução. Dentro disso, alguns autores já defendem que o médico não deve se concentrar apenas em uma dimensão, porque aí a gente incorre no erro de achar assim, então a gente pode ignorar tudo que a gente já tem de conhecimento, ou que a gente está pregando aqui, que a gente esqueça a ciência. Muito pelo contrário. A gente, enquanto seres que aprendem e produzem ciência, tem que estar agindo, integrando o que vem de novo com o conhecimento que a gente já tem. Então, nunca se concentrar em uma só das dimensões, entender que se elas são complexas, não existe isso aqui é só estresse e isso aqui é uma coisa biológica, tipo assim, isso aqui é uma dor de cabeça porque ela está estressada, e essa aqui é uma dor de cabeça que é uma migrânia. Peraí, a migrânia, a enxaqueca não vai estar relacionada também com uma situação de estresse ou relacionamento de adaptação daquela pessoa ao quadro de dor? Então a gente tem que tomar cuidado até para a gente não usar palavras tipo ela está somatizando. Como assim? Existe uma coisa que é biológica e existe uma coisa que é mental. Quando ela somatiza é só mental, tem nada no corpo, certo? Então a gente precisa tomar cuidado com essa nossa postura. E, sobretudo, entender que o modelo biopsicossocial não desconsidera a racionalidade anatomia, pelo contrário, ele a usa para acrescentar eficácia na nossa prática. Se a gente for pegar hoje o conceito de prática baseada em evidência, a
justamente unir as melhores evidências disponíveis com aquilo que a gente tem de bagagem de conhecimento com as experiências e as expectativas da pessoa. Então, é conseguir captar toda essa complexidade, não é só e não refutar o que existe de ciência, certo? Dentro disso, esse autor coloca que realizar uma abordagem terapêutica na prática da medicina biopsicossocial é quase dizer uma coisa óbvia, que a gente acredita que faz. Que o médico abordará a pessoa como pessoa, na sua integralidade e totalidade, e não abordaria só fragmentos do seu corpo. Essa abordagem não estaria limitada a uma